prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você vê que Deus ele conhece tanto o seu como o meu coração. E ele não somente conhece, como ele também esquadrinha, né? Ou seja, ele examina o meu, ele examina o teu coração. E ele faz prova dos nossos pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jó, ele sofreu como nenhum de nós sofremos, sabe? Jó, ele padeceu como nenhum de nós padecemos. Na verdade, a pessoa que sofreu mais do que Jó foi Jesus. Jó, ele sofreu grandes percas, sabe? Jó, ele sofreu grandes dores. Jó, ele passou por grandes frustrações, por grandes decepções em sua vida, por conta do sofrimento árduo que ele vivenciou, que ele sofreu. Por quê? Porque inúmeras foram as percas de Jó, inúmeros foram os sofrimentos de Jó. Só que, como sabemos, né, todo aquele sofrimento, aquela dor, aquela perca, aquela frustração, era permissão do próprio Deus. Foi Deus quem havia permitido para que Satanás viesse dar aqueles 2 toques no Jó. Toques que causaram percas dolorosas, né? E que também causaram feridas, chagas, doenças maléficas no Jó. E quando Jó, agora no capítulo 14, no versículo 15, Jó agora ele está sendo acusado pelos seus 3 amigos, né? Interessante a resposta que Jó ele dá para aqueles amigos. Eu já não tenho mais esperança, eu sei que ele vai me matar, só que mesmo assim eu defenderei o meu procedimento, o meu proceder. E qual que era o proceder de Jó? Era adorar a Deus. O proceder de Jó era buscar a Deus. O proceder de Jó era em continuar procurando, mesmo naquela situação, mesmo diante daquelas percas, agradando ao Deus dos céus e da terra, agradando ao Deus poderoso. Jó, ele poderia ter se corrompido, né, diante de tanto sofrimento, diante de tanta situação adversa, até porque até então ele não sabia o caso, né? Ele não sabia a razão, a causa de tanta dor, de tanto sofrimento. Jó, ele poderia ter se entregado, né, aos pecados. Jó poderia ter se entregado às coisas que desagradariam a Deus, só que não. Mesmo naquela situação, ele continuou em prosseguir, em proceder, adorando a Deus, buscando a Deus, procurando ser justo, reto, correto, honesto, temente, fiel ao Deus Todo-Poderoso. Eu digo isso porque tem pessoas que diante de algumas situações, né, elas acabam se corrompendo, elas acabam se estragando, né? Diante de algumas situações tem pessoas que elas acabam se sujando, né, se entregando ao pecado, às coisas erradas, não é verdade? Só que por outro lado tem pessoas que diante das provações, né, elas prosseguem em serem fiéis a Deus, elas prosseguem em adorarem a Deus, elas prosseguem mesmo diante da dor, mesmo diante das adversidades, em buscar a Deus, em se submeter a Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que diante de toda situação adversa, diante de todo sofrimento, diante de toda provação que possa vir contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, que você possa continuar servindo a Deus, que o seu proceder, que o meu proceder, que o nosso proceder possa ser assim como era o proceder, assim como era o procedimento de Jó, em adorar a Deus, em servir a Deus, em procurar agradar a Deus. Infelizmente tem pessoas que diante das provações, né, o procedimento delas é murmurando, é reclamando, é blasfemando, é xingando, não é verdade? É achando um culpado, é se desviando, é pecando, é se entregando aos prazeres pecaminosos, é se corrompendo, mas que o nosso procedimento venha a ser o oposto, que venhamos adorar, que venhamos servir,
que venhamos exaltar, que venhamos glorificar o nome do Senhor, independente da prova. Por quê? Porque, como já lido antes, como já mencionado antes, Deus ele faz prova daquilo que pensamos. Eu te digo isso nessa noite, para que o teu procedimento venha a ser da melhor forma possível para com Deus. Por quê? Porque no final das contas, Deus ele vai dar a cada um de nós segundo o nosso proceder, ou seja, segundo o fruto das nossas ações, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das nossas ações, ou seja, vai ser de uma forma individual. Deus ele vai dar segundo o proceder, segundo o fruto das nossas ações de uma forma individual. Por quê? Porque nem todo mundo procede da mesma forma. Tem pessoas que procedem reclamando, murmurando, xingando, blasfemando diante das provações. Só que tem outros que já procedem assim como Jó havia procedido, adorando, exaltando, não pecando com os seus lábios, mas procurando a si mesmo glorificar o nome do Senhor. Por isso, tenha sabedoria na forma em que você tem procedido diante das lutas, diante das situações adversas. Proceda assim como Jó havia procedido. Por quê? Porque no final das contas isso vai pesar ao teu favor. Se o seu procedimento vai agradar a Deus, isso vai pesar ao teu favor. Mas se o seu proceder, no final das contas, pesar contra você na balança, se o seu procedimento, no final das contas, desagradar a Deus, isso vai pesar contra você na balança. E por conta disso você pode deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Jó ele viveu o que Deus tinha para ele no final das contas. E ele passou a ter em dobro tudo aquilo que antes ele tinha, tudo aquilo que antes ele possuía. Por quê? Porque eu tenho certeza que o procedimento dele no final das contas pendeu para o lado dele. E é isso daí que eu encerro essa mensagem dizendo ao seu coração: proceda assim como Jó procedeu, adorando, exaltando, buscando, glorificando a Deus. Por quê? Porque no final de tudo isso vai pesar na balança ao seu favor e Deus vai ser também favorável para com você, te abençoando, abrindo portas e glorificando e exaltando o teu nome, o teu ministério, a tua família, o teu lar, o teu casamento. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então é isso, povo de Deus, povo abençoado. Eu agradeço você que compartilhou, essa mensagem, você que teve essa paciência para ouvir não necessariamente a voz do irmão Éder, mas a voz de Deus na boca do irmão Éder. Que Deus possa abençoar você, a tua casa, a tua família, e que a paz de Cristo reine sobre o teu lar. Muito obrigado pela tua atenção e Deus te abençoe.